Quer saber o que mais dói do que amar alguém impossível? Amar alguém possível. E ter medo demais para admitir. Esta é a história de Valentina, que tinha medo de altura, e de Dante, que tinha medo de descer. 20 andares. Uma chance. Um acordo que ia mudar tudo. Valentina olhou para cima. 20 andares. 18 anos desde a última vez que passou do terceiro andar de qualquer lugar. 18 anos evitando elevadores panorâmicos, varandas, janelas abertas. 18 anos fingindo que aquilo era só uma preferência, não uma prisão. O prédio Art Deco à sua frente não era só um projeto. Era um monstro de concreto e vidro que ia forçá-la a escolher. Subir ou desistir da carreira que construiu tijolo por tijolo, desenho por desenho, noite em claro por noite em claro. O edifício Sampaio, abandonado desde 1986. 40 anos de degradação, vandalismo, lendas urbanas sobre gente que entrou e não saiu. Mas a estrutura era perfeita. Uma joia Art Deco no coração de São Paulo, esperando alguém com visão suficiente para ver além da sujeira. Ela tinha essa visão. Só não tinha coragem de subir até o topo para executá-la. Você é a arquiteta? Uma voz atrás dela. Valentina se virou. E pela primeira vez em meses, esqueceu de respirar. Ele era alto. 1,80 m e poucos, talvez 1,90 m. Cabelo escuro bagunçado pelo vento. Barba de 3 dias que poderia ser desleixo ou estilo. Impossível saber. Olhos castanhos que pareciam ter visto coisas que ela só via em pesadelos. Roupas gastas, jaqueta de nylon com pates rasgados, calça cargo com manchas de tinta, botas de escalada tão usadas que o couro estava quase branco em alguns pontos, câmera pendurada no pescoço. Profissional. Cara. Muito cara. Valentina, ela respondeu estendendo a mão. Valentina Rodrigues. Ele apertou. Mão calejada. Forte. Dante Moreira. Uma pausa. Me disseram que você está procurando fotógrafo para documentação de obra. Ela piscou. Você veio pela vaga? Vim pelo dinheiro. Ele corrigiu, sorriso torto. Vaga implica que eu quero ficar. Eu não quero. Honestidade brutal. Valentina cruzou os braços. Então por que está aqui? Dante olhou para o prédio, para o céu, de volta para ela. Porque preciso de 20 mil reais em 3 meses. Você paga 12 por mês, mais bônus se o projeto terminar no prazo. Ele deu de ombros. Matemática simples. 20 mil reais. Número muito específico. Para quê? Ela perguntou. Expedição ao Himalaia. Ele disse como quem fala sobre comprar pão. Acampamento base do Everest. Tenho cliente esperando série de fotos para a revista britânica. Mas preciso do dinheiro para passagem, equipamento, guias. Valentina processou. Você é alpinista. Era. A correção veio rápida, afiada. Agora sou fotógrafo que às vezes escala. Qual a diferença? Dante a encarou. Silêncio de 5 segundos. 10. Alpinista escala porque precisa. Fotógrafo escala porque paga bem. Mentira. Ela sabia reconhecer mentira. Passara 3 anos casada com um mentiroso profissional antes de juntar coragem para sair. Sabia o gosto de palavras que escondiam verdades inconvenientes. Mas não era problema dela. Você tem portfólio? Ela perguntou. Dante pegou o celular. Alguns toques. Passou para ela. Valentina deslizou pelas fotos. E... nossa! Torres de vidro fotografadas de cima. Ângulos impossíveis. Pontes suspensas capturadas de baixo. Cabos de aço cortando o céu azul como teias de aranha gigantes. Pessoas minúsculas em andaimes, trabalhando 100 metros acima do chão. Luz do pôr do sol transformando tudo em dourado e sombra. Não eram fotos de construção. Eram arte. Você fez todas? Ela perguntou. Todas. Sozinho? Sempre sozinho. Algo passou pelo rosto dele. Rápido. Doloroso. É mais... seguro assim. Valentina devolveu o celular. Olhou para o prédio. 20 andares. Andaimes externos que precisavam ser montados. Fotografias que precisavam ser tiradas de cada ângulo. Cada andar. Cada fase da restauração. Ela precisava de alguém que não tivesse medo de altura. Alguém que pudesse ir onde ela não conseguia. 12 mil por mês. Ela disse. 3 meses de contrato. Bônus de 6 mil se terminarmos no prazo. Total de 42 mil reais. Dante levantou uma sobrancelha. Você disse 20. Eu sei quanto custa equipamento de alpinismo de verdade.
Valentina cruzou os braços. 20 não cobre nem a passagem. Estou oferecendo o suficiente para você ir e voltar. E se eu não quiser voltar, problema seu. Ele sorriu. Sorriso de verdade dessa vez, não aquele torto cínico. Você é direta. Você mentiu sobre o motivo de aceitar a vaga. Então acho que estamos empatados. O sorriso sumiu. Tá. Dante estendeu a mão. 3 meses, 42 mil. Mas eu não subo depois das 5 da tarde, não trabalho fim de semana. E se chover nem pensar. Valentina apertou a mão dele. Combinado. Começa segunda, 7 da manhã. 7? Ele fez cara de dor. Você é sádica. Sou eficiente. Ela pegou a bolsa. E Dante? Sim? Se você cair daquele prédio, eu te mato. Ele riu. Riu de verdade. Anotado. Valentina virou para sair. 10 passos. 15. Ei! A voz dele. Ela parou. Olhou para trás. Por que você precisa de fotógrafo tão urgente? Dante perguntou. Projeto desse tamanho devia ter equipe completa. Engenheiros, seguranças, documentarista. Valentina mordeu o lábio. Podia mentir. Podia inventar desculpas sobre orçamento, cronograma, burocracia. Mas ele tinha sido honesto sobre o dinheiro. Porque eu não consigo subir. Ela disse, voz baixa. 3º andar é meu limite. Depois disso, ela fechou os olhos. Depois disso, eu entro em pânico. Silêncio. Quando abriu os olhos, Dante estava mais perto. 3 metros. 2. Medo de altura. Ele disse. Não era pergunta. Desde os 12 anos. E mesmo assim você aceitou projetar prédio de 20 andares? Valentina engoliu seco. Porque se eu não aceitar, se eu continuar evitando, a voz dela falhou. Então o medo venceu. E eu não posso deixar isso acontecer. Dante ficou olhando para ela. 10 segundos. 15. 20. Segunda. Ele disse finalmente. 7 da manhã. Eu levo café. Ela piscou. Café? Você vai precisar. Ele começou a andar de costas, sorriso de volta. Porque nós vamos subir até o 10º andar. Juntos. Eu acabei de dizer que não consigo. Eu sei. Dante parou. Mas você vai conseguir. Confia em mim. E então ele sumiu na esquina. Valentina ficou ali. Coração acelerando. Mãos tremendo. Perguntando se tinha acabado de contratar a salvação. Ou a condenação. Segunda-feira chegou rápido demais. Valentina passou o fim de semana inteiro repassando desenhos técnicos, cronogramas, orçamentos, qualquer coisa para não pensar no que ia acontecer às 7 da manhã. Mas cada vez que fechava os olhos via a mesma coisa. Mateus, 7 anos, subindo no parapeito da janela do 8º andar. Ela no banheiro. 2 minutos. Só 2 malditos minutos. O grito da mãe. O silêncio depois. 18 anos. A imagem ainda era nítida como fotografia. 5:30 da manhã. Ela já estava acordada. Banho. Café. Roupa prática. Calça jeans, tênis com gripe, blusa de manga comprida mesmo com o calor de março em São Paulo. Cabelo preso, sem maquiagem, sem joias, sem desculpas. 6:45, ela estava na frente do edifício Sampaio. Dante já estava lá. 2 mochilas grandes, equipamento de escalada espalhado no chão. Cordas, mosquetões, capacetes, arneses. E 2 xícaras de café ainda fumegantes numa caixa de papelão. Pontual, ele disse, sorriso leve. Gosto disso. Valentina pegou um café. Bebeu. Precisava. Você chegou mais cedo. Eu sempre chego mais cedo. Dante apontou para o equipamento. Precisei montar andaime provisório do 3º ao 4º andar. Para você ter onde agarrar se precisar. Ela olhou. De fato, tinha a estrutura metálica nova presa na lateral do prédio. Não era andaime profissional ainda. Aqueles vinham na semana que vem. Mas era seguro. Tinha corrimão. Tinha plataforma sólida a cada meio metro. Você fez isso sozinho? Ela perguntou. Em 3 horas. Ele deu de ombros. Não é a primeira vez. E se tivesse caído? Dante pegou o próprio café. Bebeu. Não caí. Resposta de quem não entendia a pergunta, ou entendia bem demais. Valentina respirou fundo. Certo. Então, como funciona? Dante pegou um arnês. Mostrou. Isso aqui prende na sua cintura e coxas. Vai parecer apertado demais, mas não tá. Tem que ficar justo se não escorrega. Ele pegou corda e mosquetão. Essa corda prende em você e em mim. Se você escorregar, eu te seguro. Se eu escorregar... Ele parou. Bom, isso não vai acontecer. E se acontecer? Não vai. Certeza absoluta.
Valentina colocou o arnês. Ele ajustou. Mãos profissionais, rápidas, impessoais. Mas mesmo assim, ela sentiu eletricidade quando os dedos dele roçaram a cintura dela ajustando fivela. Concentra. Respiração. Dante disse prendendo a corda. Quando o pânico vier. Não se, quando. Você respira. 4 segundos dentro. 4 fora. Repete até o coração acalmar. E se não acalmar? Você para. Fica parada. Não olha para baixo, olha para mim. Os olhos dele nos dela. Sempre olha para mim. Ele repetiu. Entendido? Ela assentiu. Entendido. Capacete, luvas, último gole de café. Vamos, Dante disse. Porta de entrada, escada interna, degraus de concreto cobertos de poeira, grafite, lixo. Primeiro andar, segundo, terceiro. Até aqui ela conhecia. Quarto. O peito apertou. Quinto. Mãos começaram a tremer. Valentina. A voz dele. Respira. 4 segundos. Dentro. Fora. Não ajudou. Sexto andar. Janela aberta. Vento entrando. Som da cidade lá embaixo. Sétimo. A visão embaçou. Oitavo. Eu não consigo. Ela sussurrou. Dante parou. Segurou os ombros dela. Olha pra mim. Ela tentou. Tudo rodava. Valentina. Olha. Pra mim. Ela focou. Olhos castanhos. Sobrancelhas franzidas. Preocupação real. Seu irmão. Ele disse baixo. Foi aqui? Como ele... Ah, ela tinha contado. Na entrevista. Não detalhes. Mas o suficiente. Sim, ela sussurrou. Oitavo andar. Oitavo andar. Dante assentiu devagar. Certo. Então é aqui que a gente para hoje. O quê? Acabamos de subir 8 andares. Ele soltou os ombros dela. Isso é vitória, não derrota. Mas você disse 10º. Eu menti. Dante começou a tirar o próprio arnês. Precisava de meta alta para você se forçar a subir mais que o 3º. Funcionou. Valentina piscou. Processou. Você, filho da... manipulador? Ele sorriu. Sim, mas eficaz. Ela deveria estar com raiva. Deveria gritar, xingar, demitir ele na hora. Mas... 8 andares. Ela tinha subido 8 andares. E estava viva. Agora, Dante disse pegando a mochila. A gente senta aqui, come uns snacks que eu trouxe, tira algumas fotos do entorno e desce devagar. Sem pressão. Ele espalhou uma lona velha no chão. Sentou. Tirou da mochila barras de cereal, água, uma maçã. Valentina se sentou ao lado. Tremia, mas sentou. Ficaram em silêncio por 10 minutos. 15. O coração dela finalmente voltou ao ritmo normal. Obrigada. Ela disse baixinho. Dante mordeu a maçã. Mastigou. Pelo quê? Por não me deixar desistir. Ele olhou para ela. Algo diferente nos olhos agora. Menos cinismo. Menos distância. Meu parceiro de escalada, ele disse de repente. Morreu há 3 anos. Eu era responsável por checar o equipamento dele. Não chequei direito. Uma corda falhou. Ele caiu 80 metros. Valentina parou de respirar. Desde então, Dante continuou. Eu checo tudo. 3 vezes. 4. 5. Testo cada corda. Cada mosquetão. Cada nó. Porque se alguém cai... A voz dele rachou. Se alguém cai por minha culpa de novo... Ele não terminou. Não precisava. Valentina entendeu. Eles estavam presos. Ele pela culpa. Ela pelo medo. Ambos tentando subir. Cada um à sua maneira. Como era o nome dele? Ela perguntou. Tiago. Dante sorriu triste. Melhor alpinista que eu conheci. Destemido. Idiota. Meu melhor amigo. Sinto muito. Eu também. Mais silêncio. Então Dante levantou. Estendeu a mão para ela. Vem. Vou te mostrar uma coisa. Valentina segurou a mão dele. Levantou. Ele a levou até a janela do 8º andar. Olha. Ele disse. Ela olhou. A cidade. São Paulo às 8 da manhã. Caótica, barulhenta, viva. Carros minúsculos, pessoas formiguinhas. Prédios que pareciam gigantes lá de baixo, mas daqui eram só prédios. Quando você olha de cima, Dante disse, as coisas perdem o poder. Ficam menores, mais gerenciáveis. Valentina engoliu seco. Não parece menor. Não agora. Mas vai parecer. Ele apertou a mão dela. Prometo. E pela primeira vez em 18 anos. Valentina acreditou. 3 semanas. 21 dias subindo aquele prédio maldito. Valentina tinha uma rotina agora.
Acordar às 5h30, café rápido, alongamento, coisa nova, recomendação do Dante para evitar cãibras. Encontrar ele às 7 em ponto, subir, documentar, fotografar, descer, 9 andares, 10, 11. No 12º dia, ela passou do 8º andar sem parar. No 15º dia, chegou ao 11º andar. No 21º dia, pronta? Dante perguntou, prendendo o mosquetão na argola do arnês dele. Eles estavam no térreo. Andaimes profissionais agora instalados na lateral inteira do prédio, empresa especializada contratada pela construtora. Mas Dante insistiu em usar sistema de segurança extra, cordas, arneses, dupla checagem em tudo. Valentina ajeitou o próprio arnês. Pronta. Hoje era o 12º andar. 12 andares. Metade do caminho. Subiram a escada interna. Valentina não tremia mais nos primeiros andares. Só quando passava do 10º. Ali o corpo dela ainda lutava, tentava forçá-la a parar, a descer, a fugir. Mas ela não fugia. Não mais. 11º. Porta para a área externa. Andaime de metal se estendendo pela lateral do prédio. Proteções. Redes de segurança. Dante abriu a porta. Vento forte. Cuidado, ele disse, mão no ombro dela. Rajada. Valentina deu um passo. 2. O andaime balançou levemente. O estômago dela despencou. Ei, Dante, imediatamente ao lado. Respira. Ela respirou. 4 segundos. Dentro, fora. Estrutura é sólida. Ele continuou. Suporta 2 toneladas. Nós pesamos... Quanto? 140 juntos? Nem fazemos cócegas. Valentina sorriu trêmula. Você sempre foi bom em acalmar pessoas? Não. Ele colocou o capacete nela. Só com você. O coração dela pulou. Não era a hora. Não era o momento. Ela tinha acabado de sair de casamento merda há 1 ano. Ainda tinha papelada de divórcio para assinar. Não precisava de complicação, especialmente não com funcionário temporário que ia embora em 2 meses. Mas o jeito que ele olhava para ela... Concentra. Vamos. Ela disse, voz mais firme. 12º andar. Lado norte. Preciso conferir estado das janelas originais. Eles subiram pela escada externa do andaime. Estrutura metálica sólida, corrimão duplo, rede de segurança a cada 3 metros. 12º andar. Valentina se segurou no corrimão. Olhou de relance para baixo. Erro. O chão lá embaixo. Tão longe. Carros como brinquedos. Pessoas como formigas. Tontura. Valentina. Tô bem. Ela mentiu. Não estava. Andou pro lado. Precisava chegar na janela. Conferir se o vitral Art Deco ainda estava intacto. Peça rara. De 1930. Desenhada por artista italiano que ninguém lembrava o nome. Mas a obra era valiosa. Tinha que ser restaurada. Não substituída. 3 passos. 5. Ventania forte. O andaime balançou. Não muito. 5 centímetros talvez. Menos. Mas foi suficiente. O pânico veio de repente. Sem aviso. Como onda gigante quebrando em cima dela. Visão embaçada. Respiração presa. Coração explodindo no peito. Ela agarrou o corrimão com as 2 mãos. Não soltava. Não conseguia soltar. Valentina. A voz de Dante, distante. Como se viesse do fundo de um túnel. Ela fechou os olhos. Mateus. 7 anos. Parapeito. Queda. Não. Não agora. Mas a imagem não parava. Tocava em loop. Eternamente. Então sentiu. Mão na dela. Quente. Firme. Abre os olhos. Dante sussurrou. Perto. Muito perto. Ela abriu. Ele estava a centímetros. Tinha soltado a própria segurança para vir até ela. Mão direita dele cobrindo a mão esquerda dela no corrimão. Mão esquerda dele no rosto dela. Olha para mim. Ele disse. Só para mim. Ela olhou. Olhos castanhos. Cílios longos. Cicatriz pequena na sobrancelha esquerda que ela nunca tinha reparado antes. Respira comigo. Ele falou baixo. 4 segundos. Ele inspirou. Ela tentou. Falhou. De novo. Ele encorajou. Comigo. Eles respiraram juntos. 1 vez. 2. 3. O pânico começou a recuar. Devagar. Como maré baixa. Mas nenhum dos 2 se mexeu. Mão dele ainda na dela. Ainda no rosto dela. Melhor? Ele perguntou. Melhor. Ela sussurrou. O vento soprou de novo. Mais fraco agora. O polegar dele acariciou a bochecha dela. Movimento minúsculo. Provavelmente inconsciente. Provavelmente.
Valentina olhou para a boca dele. Erro. Porque no momento que olhou, ele olhou para a boca dela. 3 centímetros. Talvez menos. Um movimento. Só um. O rádio no cinto de Dante fez ruído. Dante, tá aí? Voz do engenheiro-chefe lá embaixo. Preciso que você desça. Inspetor de segurança chegou. O momento quebrou. Dante se afastou. Rápido. Pegou o rádio. Tô indo, ele disse, voz estranhamente rouca. Desligou o rádio. Olhou para Valentina. Você tá bem para ficar aqui sozinha? Ou quer descer comigo? Ela olhou para o corrimão. Para a janela do 12º andar a 2 metros de distância. Pro objetivo que veio buscar. Fico. Ela disse. Termino aqui e desço depois. Tem certeza? Tenho. Mentira. Não tinha certeza de nada. Especialmente não depois do que quase aconteceu. Dante hesitou. Então assentiu. Qualquer coisa, rádio. Ele apontou para o rádio extra que tinha dado para ela na primeira semana. Pode deixar. Ele foi até a escada do andaime. Parou. Olhou para trás. Valentina? Sim? 5 segundos de silêncio. Nada. Só. Toma cuidado. E desceu. Valentina ficou ali. Sozinha. 12 andares acima do chão. Respirando. Sentindo. A mão dele ainda parecia estar na dela. Merda. E aí? Consegue sentir a tensão entre eles? O medo dela? A culpa dele? Se você tá torcendo para esses dois ficarem juntos, deixa um like agora. Sério, aperta aquele botão. Porque isso aqui é só o começo. 15º andar. Toques que viram beijos. Passado que explode no presente. Tudo isso tá vindo. E vai ser intenso. Continua comigo. A história tá só começando a esquentar. Sexta-feira, fim da 3ª semana. Eles tinham estabelecido nova rotina. Depois do trabalho, sentar no 10º andar. O favorito de Valentina, não tão alto que aterrorizava, não tão baixo que parecia derrota, e comer alguma coisa enquanto revisavam as fotos do dia. Hoje Dante trouxe sanduíches de um food truck perto dali. Valentina trouxe suco de laranja que ela mesma fez em casa. Coisas normais. Coisas de pessoas normais. Exceto que nada sobre aquela situação era normal. Essa aqui, Dante mostrou foto no notebook. Mostra a degradação da fachada oeste. Vê? Infiltração começou no rejunte e desceu para a estrutura. Valentina analisou. Precisa ser raspado e refeito. Vai atrasar o cronograma enquanto? 2 semanas. Talvez 3 se encontrarmos mais infiltração. Ela fez anotação mental. Ia ter que renegociar prazo com o cliente. De novo. Próxima, ela disse. Dante passou para outra foto. Trabalharam assim por 40 minutos. Profissionais. Focados. Mas a tensão estava lá. Desde segunda. Desde o quase beijo no 12º andar. Nenhum dos dois mencionou. Mas ambos lembravam. O sol começou a se pôr. Dourado, laranja, vermelho sangrando pelo horizonte de São Paulo. Bonito. Valentina murmurou. Dante fechou o notebook. Olhou. Ficaram em silêncio. Então ele perguntou. Por que você se casou com ele? Valentina virou para encará-lo. O quê? Seu ex. Dante evitou o olhar. Você mencionou uma vez. Disse que foi casada. Ela mencionou. Há 2 semanas, numa conversa rápida sobre documentação legal do projeto. Comentário jogado fora. Não esperava que ele lembrasse. Por que você quer saber? Ela perguntou. Dante deu de ombros. Curiosidade. Mentira. Mas ela deixou passar. Eu tinha 23. Valentina disse pegando o suco. Ele tinha 31. Advogado. Bem-sucedido. Confiante. Tudo o que eu achava que queria. E não era? Era. Nos primeiros 6 meses. Ela bebeu. Depois, ele começou a mudar. Ou talvez tenha mostrado quem sempre foi. Controlador. Ciumento. Não me deixava sair sozinha. Queria saber onde eu estava a cada minuto. Checava meu celular. Dante franziu a testa. Abusivo. Não fisicamente, nunca me bateu. Mas... Ela pausou. Às vezes palavras machucam mais. Sabe, ele sabia. Ela via que sabia. Por que você ficou 3 anos? Pergunta que ela fazia para si mesma todo dia. Porque ele me convenceu que eu não era boa o suficiente. Que nenhum outro homem ia me querer. Que eu tinha a sorte de ter ele. Valentina riu sem humor. Engraçado como a gente acredita em mentiras quando elas são repetidas vezes suficientes. Dante não disse nada. Só ouviu. O que te fez sair? Ele perguntou por fim. Valentina olhou para o horizonte.
pro sol morrendo atrás dos prédios. Meu irmão, ela disse baixinho. Mateus. Ele ia fazer 26 anos. Mas não fez. Porque caiu quando tinha 7. A voz dela tremeu. Eu passei 18 anos culpando a mim mesma. Pensando que se eu tivesse ficado na sala mais 2 minutos, se eu não tivesse ido ao banheiro, se eu tivesse qualquer coisa diferente, ele estaria vivo. Lágrimas. Merda. Ela não chorava sobre isso há anos. E então, ela continuou. Há 1 ano, no aniversário de morte dele, eu percebi. Eu estava deixando o medo daquele dia controlar minha vida inteira. Meu casamento, minha carreira, tudo. Mateus morreu. Mas eu tinha morrido junto. Ela limpou as lágrimas com raiva. Então saí. Do casamento, do medo, de tudo. Silêncio. Dante ficou olhando para ela, expressão impossível de ler. Então ele falou. Não foi sua culpa. Claro que foi. Eu era responsável por ele. Eu... Não. Dante segurou o rosto dela. Firme. Valentina, olha para mim. Não foi sua culpa. Você tinha 12 anos. 12. Você era criança. Criança não é responsável por tragédia. Acidente acontece. Terrível. Injusto. Mas não foi sua culpa. Mas eu devia ter... Não. Ele encostou a testa na dela. Para. Por favor, para. Ela chorou. 18 anos de culpa saindo em ondas. Ele segurou, braços em volta dela. Forte. Seguro. Eles ficaram assim por minutos. 10. 15. Até ela parar de chorar. Até ela conseguir respirar de novo. Desculpa. Ela murmurou, afastando. Eu não... Não pede desculpa. Dante limpou uma lágrima que tinha ficado. Nunca pede desculpa por sentir. Valentina assentiu. Então ela perguntou, por que precisava saber? E você? Você perdoou a si mesmo? Dante congelou. Pelo Tiago. Ela continuou baixinho. Você se perdoou? Silêncio longo. Pesado. Não. Ele disse finalmente. Não perdoei. Por quê? Ele se levantou. Andou até a borda do andar. Olhou para a cidade. Porque eu devia ter checado o equipamento. Era minha função. Eu era o mais experiente. Tiago confiava em mim. E eu... A voz dele quebrou. Eu estava com pressa. Tínhamos cronograma apertado, cliente esperando, eu queria terminar logo. Então pulei etapas. Assumi que estava tudo bem. Assumi. Valentina se aproximou. E a corda falhou. A corda falhou. Dante fechou os olhos. 80 metros. Ele gritou meu nome. Eu vi. Vi ele caindo. Vi o momento exato que a corda soltou. E eu não pude fazer nada. Só assisti. Dante. Depois disso eu parei de escalar. 6 meses trancado em casa. Depressão. Pensamentos suicidas. A viúva do Tiago me processou. Perdi tudo. Casa. Poupança. Carreira. Ele abriu os olhos. E eu merecia. Merecia tudo. Não merecia. Merecia sim. Ele virou para ela. Um homem morreu por minha negligência. Como eu não mereço sofrer? Valentina segurou o rosto dele. Espelho do que ele fez com ela minutos atrás. Porque você não é negligente. Não mais. Você checa tudo 3 vezes. 4. 5. Você instalou andaime extra no prédio só para eu me sentir segura. Você não sobe se tá ventando muito. Você não corre riscos. Ela forçou ele a olhar para ela. O Dante de 3 anos atrás cometeu erro. Terrível. Imperdoável, talvez. Mas o Dante de hoje, o Dante que eu conheço, ele não cometeria esse erro. Nunca. Você não sabe disso. Eu sei. Ela tinha certeza. Absoluta. Porque eu confio em você. Ele piscou. Surpreso. Você confia? Com minha vida. Literalmente. Dante olhou para ela. 10 segundos. 15. 20. E então beijou. Não foi beijo hesitante. Não foi acidental. Foi beijo de desespero. De necessidade. De 2 náufragos encontrando ilha no meio do oceano. Valentina correspondeu. Mãos no cabelo dele. Corpo pressionado no dele. Tudo que ela segurou por semanas explodindo de uma vez. Eles se separaram. Ofegantes. Merda. Dante sussurrou. É. Ela concordou. Isso foi. Péssima ideia. Ela completou. Terrível. A pior. 5 segundos. Eles beijaram de novo. Semana seguinte foi estranha. Eles não falaram sobre o beijo. Sobre os beijos. Plural. Porque tinha sido mais de um. Tinha sido vários. No 10º andar. Até escurecer. Até não conseguirem mais sentir os lábios.
E então, Dante disse que precisava ir, que tinha compromisso, e foi embora. Segunda-feira ele chegou normal, profissional, cordial, como se nada tivesse acontecido. Valentina seguiu o exemplo. O que mais poderia fazer? Ele ia embora em 6 semanas. Tinha expedição esperando, vida em outro continente. Não fazia sentido começar algo que não tinha futuro. Fazia sentido? Não. Ela fez mesmo assim? Talvez. Quinta-feira. 15º andar. Eles tinham chegado. 3/4 do caminho. Só mais 5 andares até o topo. Valentina devia estar orgulhosa. Devia estar celebrando. 15º andar. Ela, a mulher que não passava do terceiro há 18 anos. Mas não conseguia focar. Porque Dante estava diferente, distante, mais que o normal. Evitando olhar para ela. Respondendo em monossílabos. Arrependido do beijo? Provavelmente. Ela tentou não ligar. Focou no trabalho. Tirou medidas. Anotou. Fotografou ela mesma algumas áreas que precisava documentar. Valentina. A voz dele. Estranha. Ela virou. Dante estava pálido. Suando. Segurando a lateral do andame. Você tá bem? Ela perguntou se aproximando. Tô. Ele respirou fundo. Tô sentindo tontura. Tontura. No 15º andar. Merda. Senta. Ela disse guiando ele. Devagar. Ele sentou. Cabeça entre os joelhos. Desculpa. Ele murmurou. Não sei o que. Você comeu hoje? Silêncio. Dante. Você comeu? Café. Ele admitiu. De manhã. Valentina olhou o relógio. 2 da tarde. Você tá trabalhando há 7 horas sem comer. Eu esqueço às vezes. Como você esquece de comer? Ele não respondeu. Valentina pegou a mochila dela. Tinha sanduíche. Água. Barra de proteína. Toma. Ela deu o sanduíche. Come. Agora. Ele comeu. Devagar. Metade. A cor voltou um pouco. Melhor. Ela perguntou. Melhor. Ele bebeu água. Desculpa. Eu devia ter. Para de pedir desculpa e termina o sanduíche. Ele obedeceu. Valentina sentou ao lado. Observou. Ele ainda estava estranho. Não era só fome. O que está acontecendo? Ela perguntou. Nada. Mentira. Dante suspirou. Terminou o sanduíche. Guardou o papel. Minha ex. Ele disse finalmente. A viúva do Tiago. Marcela. Ela me ligou ontem. Valentina esperou. Processo contra mim foi arquivado há 2 anos. Acordo extrajudicial. Paguei indenização. Ela desistiu da ação criminal. Fim da história. Ele pausou. Ou devia ser fim. O que ela quer? Mais dinheiro. Dante riu sem humor. Aparentemente a indenização acabou. Ela está endividada. Quer que eu pague de novo. Ela pode fazer isso? Legalmente? Não. Acordo foi fechado. Assinado. Mas... Ele olhou para o horizonte. Ela disse que se eu não pagar, vai para os tabloides. Vai vender histórias sobre como a alpinista negligente matou o marido dela e saiu livre. Valentina sentiu raiva. Pura. Quente. Isso é chantagem. É. Você não pode ceder. Eu sei. Então... Dante virou para ela. Então eu vou pagar. Me quê? Não, você não pode. Valentina, se essa história vazar, minha carreira acabou. De novo. Ninguém vai me contratar. Nenhum cliente vai confiar. Eu vou voltar para a estaca zero. Ele respirou fundo. Pelo menos se eu pagar, eu compro mais tempo. Tempo para juntar dinheiro para o Himalaia. Tempo para reconstruir reputação. Com que dinheiro você vai pagar? Ela perguntou. Todo o seu salário daqui está reservado para a expedição. Silêncio. Então ela entendeu. Você vai cancelar o Himalaia. Vou adiar. Ele corrigiu. Só adiar. Por quanto tempo? Ele não respondeu. Porque ambos sabiam a resposta. Indefinidamente. Valentina segurou a mão dele. Não faz isso. Não tenho escolha. Tem sim. Você pode lutar. Pode expor a chantagem dela. Pode... E arriscar que ela vá para os tabloides de qualquer jeito? Dante balançou a cabeça. Não. Não vale o risco. Vale sim. Valentina se levantou. Vale porque é sua vida, seu sonho. Você não pode deixar ela roubar isso de você. Ela não tá roubando. Eu tô escolhendo. Escolhendo errado. É minha escolha. Eles ficaram se encarando. Valentina respirando pesado. Dante com o maxilar travado. Por que você tá tão brava? Ele perguntou baixo. Porque... Ela parou. Porque você merece ir.
Merece ter essa chance. E ela tá tirando de você por ganância. E você tá deixando. Eu tô protegendo minha carreira. Você tá desistindo? Valentina gritou. De novo. Igual fez depois que o Tiago morreu. Você tá se punindo. Tá abrindo mão do que quer porque acha que não merece ser feliz. Dante levantou. Você não sabe do que tá falando. Eu sei sim. Ela se aproximou. Porque eu fiz a mesma coisa por anos. Me puni. Fiquei presa. Deixei o medo vencer. E só saí quando percebi que Mateus não ia querer que eu vivesse assim. Ele ia querer que eu vivesse. Não é a mesma coisa? É sim. Valentina segurou os ombros dele. Tiago não ia querer que você desistisse de escalar. Ele ia querer que você subisse mais alto. Mais longe. Por ele. Pela memória dele. Lágrimas nos olhos de Dante. Eu não consigo. Ele sussurrou. Não sem ele. Consegue. Ela encostou a testa na dele. Eu sei que consegue. Eles ficaram assim. Respirando, segurando. Então Dante se afastou. Eu preciso ir. Ele disse. Tenho que... Eu preciso pensar. Dante. Valentina, por favor. Eu só... Preciso de tempo. Ela assentiu. Ele pegou a mochila. Foi até a escada. Parou. Obrigado. Ele disse sem virar. Por ligar. Mas eu não posso. Não posso fazer isso agora. E desceu. Valentina ficou ali. Sozinha. 15º andar. Perguntando se tinha acabado de perder ele. Antes mesmo de tê-lo. Dante não apareceu na sexta. Nem na segunda. Terça-feira. Valentina recebeu o e-mail dele. Formal. Distante. Pedindo demissão. Citando questões pessoais e incompatibilidade de agenda. Anexou todas as fotos que tinha tirado até então. Desejou boa sorte com o projeto. Despedida fria. Profissional. Como se aquelas semanas não tivessem significado nada. Valentina não respondeu. O que poderia dizer? Fica? Não vai? Eu preciso de você? Nada disso mudaria o fato de que ele tinha escolhido. Tinha desistido. Tinha fugido. De novo. Ela contratou outro fotógrafo. Cláudio. 50 anos. Experiente. Competente. Ótimas referências. Mas não era Dante. Dias passaram. Uma semana. 2. Valentina subiu o prédio sozinha agora. Bem, com Cláudio. Mas sozinha de verdade. Sem Dante guiando. Sem a mão dele para segurar quando o pânico vinha. 16º andar. 17º. Ela conseguia. Sem ele. Porque tinha que conseguir. Mas doía. Cada manhã ela acordava esperando ver mensagem dele. Ligação perdida. E-mail. Qualquer coisa. Nada. Silêncio absoluto. Como se ele tivesse apagado ela da vida. Do jeito que ela suspeitava que ele apagava tudo que doía demais. À noite, ela escrevia mensagens. Mensagem não enviada. 1. Você tá bem? Sei que você pediu espaço, mas só quero saber se você tá bem. Apagar. Mensagem não enviada. 2. A ex do Tiago é chantagem. Você não precisa pagar. Podemos contratar advogado, lutar, expor ela. Eu ajudo. Por favor, deixa eu ajudar. Apagar. Mensagem não enviada. 3. Eu sinto sua falta. Isso é estúpido porque te conheci há tipo 2 meses, mas eu sinto. Todas as manhãs quando chego no prédio eu procuro por você. E você não tá lá. E dói. Apagar. Mensagem não enviada. 4. Você é covarde. Você prega sobre enfrentar medo, sobre não desistir. Mas no momento que fica difícil você corre. Igual correu depois do Tiago. Igual corre agora. E sabe o que é pior? Eu entendo. Porque eu corri também. Por anos. Mas pelo menos eu voltei. Você nem isso. Apagar. Mensagem não enviada. 5. Eu te amo. Que nem faz sentido porque te conheci ontem, porque você tá fugindo, porque você vai embora, porque isso não tem futuro. Mas eu te amo. E eu queria que você soubesse. Mesmo sabendo que não muda nada. Ela olhou para a mensagem. Dedo sobre enviar. 5 segundos. 10. Apagar. Todas apagadas. Todas não enviadas. Porque o que adiantava? Ele tinha feito a escolha dele. Ela tinha que respeitar. Mesmo que doesse. No 17º dia sem Dante, Valentina estava subindo para o 18º andar quando seu celular tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu. Provavelmente telemarketing. Mas algo a fez atender. Alô? Valentina Rodrigues? Voz feminina. Desconhecida. Tensa. Sim? Aqui é Marcela. Marcela Moreira. A viúva do Tiago. E... ex-mulher do Dante. Tipo. O mundo parou.
Valentina desceu 2 andares. Precisava estar no térreo para essa conversa. Como você conseguiu meu número? Ela perguntou, voz controlada. Dante me deu. Há algumas semanas. Me pediu para ligar se algo acontecesse com ele. A voz de Marcela quebrou. E aconteceu. Não. O quê? Valentina perguntou, o coração disparando. Ele teve acidente. Escalada urbana. Sozinho. De madrugada. Uma corda. Marcela soluçou. Uma corda falhou. Ele caiu 15 metros. O chão sumiu debaixo dos pés de Valentina. Ele tá... Ela não conseguiu terminar. Vivo, mas tá mal. Muito mal. Marcela respirou fundo, tentando se controlar. Cirurgia de emergência. Perna quebrada em 3 lugares. 5 costelas fraturadas. Uma perfurou o pulmão. Traumatismo craniano. Os médicos... A voz dela falhou. Os médicos não sabem se ele vai acordar. Onde? Valentina já estava correndo para o carro. Hospital São Luís. UTI. Marcela pausou. Valentina? Ele... Antes de cair, ele estava gritando seu nome. As lágrimas vieram. Eu tô indo. Hospital às 3 da manhã tinha cara de purgatório. Luzes fluorescentes, cheiro de desinfetante misturado com medo, som de monitores apitando, gente esperando, sempre esperando. Valentina entrou correndo. Recepção. Informação. Unidade de terapia intensiva. Marcela estava sentada na sala de espera. 30 e poucos anos. Cabelo castanho preso num coque bagunçado. Olhos vermelhos de tanto chorar. Roupas amassadas como se tivesse saído de casa correndo. Ela levantou quando viu Valentina. Você veio, ela disse, voz rouca. Onde ele tá? Cirurgia ainda. Já faz 4 horas. Marcela se sentou de novo, como se as pernas não aguentassem mais. Médico disse que é complicado. A perna teve que colocar pinos, parafusos, reconstruir quase tudo. E as costelas? Uma perfurou o pulmão. Ele estava sangrando internamente. E a cabeça? Ela fechou os olhos. Eles não sabem se tem dano cerebral até ele acordar. Se ele acordar, as palavras não ditas pairando entre elas. Valentina sentou. Pernas não seguravam mais. O que ele estava fazendo? Ela perguntou. Escalando sozinho. De madrugada. Ele nunca... Ele estava testando cordas. Marcela mostrou o celular. Mensagens. Me ligou 2 horas antes do acidente. Disse que tinha descoberto algo. Sobre o acidente do Tiago. Valentina olhou para ela. O quê? Marcela respirou fundo, limpou mais lágrimas. A corda que falhou. No acidente do Tiago. Não foi negligência do Dante. A voz dela quebrou completamente. Foi sabotagem. Alguém cortou parcialmente a corda. Só suficiente para não ser notado na inspeção visual, mas suficiente para romper sob peso. O ar sumiu dos pulmões de Valentina. O quê? Dante descobriu. Não sei como. Mas ele descobriu. E estava testando corda similar. Reproduzindo as condições. Tentando provar. Documentar. Marcela soluçou. Só que... a corda que ele estava usando também tinha sido cortada. Alguém sabotou o equipamento dele. De novo. Quem? Valentina perguntou, voz saindo como rosnado. Ricardo. Marcela cuspiu o nome. Ex-sócio do Dante. A polícia já pegou ele. Tava tentando fugir do país. Confessou tudo quando confrontado com as evidências. Ricardo. Valentina lembrava vagamente. Dante tinha mencionado uma vez. Parceria que terminou mal 1 ano antes da morte de Tiago. Por que ele faria isso? Ela perguntou. Ciúme, dinheiro, controle. Marcela balançou a cabeça. Eles eram sócios 50-50. Mas Dante era o rosto da empresa, o talento. Os clientes vinham por causa dele. Ricardo era só o business. E ele odiava isso. Odiava não ser o importante. Valentina processou. Tentou processar. Então ele matou o Tiago para destruir o Dante. Matou o Tiago esperando que a culpa destruísse o Dante. Marcela limpou o rosto com raiva. E quase funcionou. Dante entrou em depressão. Parou de trabalhar. Empresa faliu. Ricardo perdeu tudo também, mas na cabeça dele, na cabeça doente dele, valia a pena se o Dante sofresse. E quando o Dante começou a investigar, Ricardo tentou de novo. Marcela assentiu. Só que dessa vez a polícia estava observando. Câmeras de segurança pegaram ele cortando a corda no depósito de equipamento do Dante. Evidência sólida. Ele não pode negar. Vingança. Pura. Doentia. Que custou a vida de Tiago. E quase custou a vida de Dante. Valentina sentiu náusea.
Por que ele te ligou? Ela perguntou. Por que você? Marcela olhou para ela. Expressão estranha. Meio culpa, meio alívio. Porque eu pedi desculpas. Ela abaixou a cabeça. Há 3 semanas. Liguei pro Dante bêbada às 2 da manhã. Chorando. Pedi desculpas. Pela chantagem. Pelo processo. Por tudo. Eu tava errada. Errada sobre tudo. Mais lágrimas. Eu culpei ele por 3 anos. 3 anos destruindo ele. E ele só perdoou. Não pediu explicação. Não jogou na minha cara. Só perdoou. Valentina sentiu algo apertar no peito. É claro que ele perdoou. Porque era Dante, carregando culpa de todo mundo, nunca deixando ninguém carregar a dele. E depois de perdoar você, Valentina disse baixinho, ele decidiu provar que não foi negligência. Decidiu limpar o nome dele, e o nome do Tiago. Marcela assentiu. Disse que ia encontrar prova, que ia expor o Ricardo, que ia fazer justiça. E quase morreu fazendo. Provou, mas quase morreu provando. Marcela olhou para ela. Você ama ele? A pergunta veio do nada. Valentina olhou para ela. Por quê? Porque ele falou de você, naquela ligação, 2 horas antes de cair. Marcela sorriu triste. Disse que se algo acontecesse com ele era para eu te ligar primeiro. Antes de qualquer pessoa. Disse que você merecia saber. Disse que você era... Ela pausou, lembrando. Disse que você era a pessoa mais corajosa que ele conheceu. E que ele era covarde por ter ido embora. Por ter fugido. Que se ele sobrevivesse, ia voltar. Ia consertar. As palavras dele. Através dela. Valentina não conseguiu segurar. Chorou. Ali. Na sala de espera. Na frente de uma mulher que ela nunca tinha visto. Marcela se aproximou. Segurou a mão dela. Então, ela repetiu suavemente. Você ama ele? Valentina olhou para ela através das lágrimas. Sim, ela disse, voz quebrando. Eu amo. Então fica. Marcela apertou a mão dela. Porque quando ele acordar, ele vai precisar de você. E você vai precisar dele. E vocês dois vão precisar de tempo para consertar a merda que vocês fizeram. E se ele não acordar? Marcela não respondeu. Porque não tinha resposta para dar. 6 horas da manhã, médico saiu da cirurgia. Valentina e Marcela levantaram de um pulo. Família de Dante Moreira? Ele perguntou tirando a máscara cirúrgica. Exausto. Eu. Marcela disse. Eu também. Valentina acrescentou, mais firme dessa vez. O médico olhou de uma para outra. Decidiu não perguntar. A cirurgia foi bem sucedida. Conseguimos estabilizar a perna, colocar os pinos necessários, drenar o pulmão, controlar a hemorragia interna. Ele pausou. Sempre pausava antes de más notícias. Mas ele ainda não acordou. Traumatismo craniano foi significativo. Inchaço no cérebro. Próximas 48 horas são críticas. Ou ele acorda nesse período, ou... Ele não terminou. Não precisava. Posso ver ele? Valentina perguntou. UTI. Visitas limitadas. 10 minutos a cada hora. Não mais que uma pessoa por vez. Ele apontou. Porta dupla. 3º leito à direita. Valentina olhou para Marcela. Vai. Marcela disse. Ele precisa de você mais que de mim agora. Tem certeza? Absoluta. Ela empurrou Valentina suavemente. Vai. E traz ele de volta pra gente. Valentina foi. UTI era silêncio interrompido por máquinas. Bips. Chiados. Respiradores artificiais. O som de pessoas brigando para continuar vivas. 3º leito à direita. Valentina parou. E lá estava ele. Dante. Inconsciente. Pálido como papel. Tubos saindo de todo lugar. Monitor apitando. Perna engessada e suspensa. Curativo grosso na cabeça. Hematomas no rosto. Lábios rachados. Mas vivo. Respirando. Lutando. Valentina se aproximou devagar. Como se movimento brusco pudesse quebrar ele. Puxou a cadeira. Sentou. Segurou a mão dele. A única parte sem tubo, sem curativo, sem dano aparente. Mão calejada. Forte. Fria agora. Oi. Ela sussurrou. Sou eu, Valentina. Não sei se você consegue ouvir, mas... Vou falar mesmo assim. Porque preciso. Silêncio. Só o monitor apitando. Regular. Constante. Vivo. Você é idiota. Ela continuou, voz quebrando. Escalando sozinho. De madrugada. Sem segurança. Testando corda sabendo que alguém estava tentando te matar. Depois de tudo que aconteceu. Depois de tudo que você me ensinou sobre não correr riscos desnecessários.
Você é idiota. Lágrimas caíram na mão dele. Mas você provou. Provou que não foi sua culpa. Que foi o Ricardo, que o Tiago. Ela engoliu seco, apertando a mão dele. Que o Tiago morreu por maldade de outra pessoa, não por erro seu. E eu sei que isso não traz ele de volta. Não desfaz a dor, não apaga 3 anos de culpa. Mas pelo menos agora você sabe. Sabe que você não matou seu melhor amigo. A mão dele não se mexeu, mas ela continuou. Porque precisava dizer. E sobre nós? Ela respirou fundo. Eu entendo por que você foi embora. Entendo que você estava lidando com muita coisa. Chantagem, culpa, medo, passado voltando. Eu entendo. Mas Dante, ela apertou mais forte. Eu preciso que você volte. Preciso que você acorde. Porque eu finalmente subi. Ontem, 17º andar. Hoje, eu ia pro 18º. Amanhã, 19º. E depois disso, o 20º. O topo. E eu quero que você esteja lá. Quero dividir isso com você. Porque sem você, não significa nada. Mais lágrimas. Não tentou segurar. Então acorda. Por favor, acorda. Acorda para Marcela, que finalmente te perdoou e precisa ver você bem. Acorda para você mesmo, porque você finalmente provou sua inocência e merece viver com isso. E acorda para mim. Porque ela encostou a testa na mão dele. Porque eu te amo. E eu sei que isso é louco e rápido e não faz sentido. Mas eu te amo. E quero mais tempo. Quero anos. Quero décadas. Quero tudo. Então volta. Por favor, volta. O monitor continuou apitando. Regular. Constante. Mas ele não se mexeu. Não abriu os olhos. Não apertou de volta. 10 minutos. A enfermeira disse na porta. Valentina assentiu. Limpou as lágrimas. Beijou a mão dele. Eu volto daqui a 1 hora. E na hora seguinte. E na seguinte. Quantas vezes precisar. Até você acordar. Ela se levantou. Parou na porta. Olhou para trás. Eu não desisto de você. Então você não desiste de você. Combinado? Nenhuma resposta. Mas ela escolheu acreditar que era assim. Você tá aí torcendo para ele acordar? Sim? Porque eu também tô. E se você tá emocionado, vai lá nos comentários e escreve: Acorda, Dante. Eu quero ver essa sessão de comentários cheia de gente torcendo. Mas respira fundo porque a história não acaba aqui. Ainda falta o maior desafio. O 20º andar. A decisão final. A escolha entre passado e futuro. Entre medo e amor. Fica comigo até o final. Você precisa ver como isso termina. Prometo que cada segundo vale a pena. 48 horas. 2 dias completos praticamente vivendo naquele hospital. Valentina alternava entre UTI e sala de espera. 10 minutos com Dante. 50 minutos esperando. Repetir. 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 Ela cancelou reuniões. Adiou inspeções. Passou o projeto temporariamente para o engenheiro-chefe. O mundo podia esperar. Dante não podia. Marcela ficou também. Trouxe comida que nenhuma das duas conseguia comer. Café que bebiam por automatismo. Roupa limpa que Valentina trocava no banheiro do hospital. Você precisa ir para casa, Marcela disse na manhã do 2º dia. Tomar banho direito. Dormir numa cama. Não posso. Valentina. Eu disse, não posso. Ela olhou para Marcela. E se ele acordar e eu não estiver aqui? E se ele precisar de mim, e eu não estiver aqui? Então ele vai entender. Não. Valentina balançou a cabeça, definitiva. Não vou. Não até ele acordar. Marcela suspirou. Não insistiu. Porque ela entendia. Se fosse Tiago ali, ela teria feito o mesmo. 52 horas depois do acidente, Dante mexeu o dedo. Movimento pequeno, minúsculo, quase imperceptível, mas movimento. Valentina, que estava segurando a mão dele naquele momento, sentiu. Doutor, ela chamou, voz estridente. Ele mexeu. Médico veio correndo, checou, testou reflexos, anotou. Bom sinal. Muito bom. Ele sorriu pela primeira vez. Significa atividade cerebral. Resposta a estímulos. Agora é questão de tempo até ele acordar completamente. Quanto tempo? Horas. Talvez dias. Cada paciente é diferente. Mas o fato de estar respondendo é excelente notícia. Horas. Valentina esperou. Segurou a mão dele. Conversou baixinho. Contou sobre o projeto. Sobre como o 18º andar tinha infiltração pior que esperavam. Sobre como o engenheiro queria mudar os azulejos originais, mas ela tinha conseguido achar fornecedor especializado em restauração. Contou besteiras, coisas cotidianas, porque queria que a primeira coisa que ele ouvisse quando acordasse fosse voz dela.
falando sobre vida, não sobre morte. 60 horas, 2 dias e meio. Dante abriu os olhos. Devagar, piscando contra a luz branca da UTI. Ei, Valentina disse sorrindo através das lágrimas. Bem-vindo de volta. Ele olhou para ela, confuso, desorientado, tentando focar. Valentina? A voz dele rouca. Presa. Mal saindo. Sou eu, você tá no hospital. Você caiu, mas tá vivo. Tá seguro agora. Ele fechou os olhos. Respirou com dificuldade. Abriu de novo. Quanto tempo? 3 dias. Você ficou em coma, induzido por 3 dias. Merda. Ele tentou se mexer. Gemeu de dor. Não mexe. Ela segurou o ombro dele gentilmente. Você quebrou metade do corpo. Deixa quieto. Dói. Ele sussurrou. Eu sei. Você quebrou a perna em 3 lugares. 5 costelas. Uma perfurou o pulmão. Teve traumatismo craniano. Cirurgia de 6 horas. Ela limpou as lágrimas, sorrindo. Mas vai ficar bem. Médico disse que vai ficar bem. Dante olhou para o teto, processando devagar. Então ele perguntou. Ricardo? Preso. Valentina apertou a mão dele. Confessou tudo. Sabotagem nos 2 acidentes. O do Tiago e o seu. Ciúme, ganância, vingança doentia. Evidências sólidas. Câmeras de segurança. Ele não vai sair da cadeia tão cedo. Dante fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Tiago, não foi sua culpa. Valentina segurou o rosto dele com as 2 mãos. Forçou ele a olhar para ela. Nunca foi. Foi assassinato. E agora todo mundo sabe. A viúva do Tiago sabe. A família dele sabe. O mundo inteiro vai saber quando o caso for a julgamento. Mais lágrimas. Dele dessa vez. 3 anos de culpa saindo. Eu podia ter, se eu tivesse percebido antes. Se eu tivesse desconfiado. Você não podia saber. Ela encostou a testa na dele com cuidado. Ninguém podia. O Ricardo era profissional. Psicopata. Ele sabia exatamente como sabotar sem deixar rastro. Você fez o máximo. Descobriu a verdade. Limpou seu nome. E o nome do Tiago. Fez justiça. Quase morri fazendo isso. Eu sei. Ela se afastou um pouco. Olhou nos olhos dele. E nunca, nunca mais faz uma coisa dessas. Nunca. Você me ouviu? Sim, senhora. Ele tentou sorrir. Conseguiu um pouco. Mandona. Alguém tem que ser. Você claramente não toma decisões sensatas sozinho. Ele quase riu. Gemeu de dor. Não ria. Valentina disse. Você tem 5 costelas quebradas. Anotado. Silêncio confortável. O melhor silêncio do mundo. Silêncio de pessoa viva. Respirando. Acordada. Então Dante perguntou, voz baixa. Por que você tá aqui? Onde mais eu estaria? Não sei. Ele evitou o olhar. Trabalhando. No prédio. Eu te abandonei. Fui embora sem explicação. Deixei você sozinha. Não merecia que você largasse tudo pra... Dante. Ela forçou ele a olhar pra ela. Eu tô aqui porque eu te amo. Simples assim. Ele congelou. Você... O quê? Eu te amo. Valentina repetiu, mais firme, sem hesitar. Sei que é louco. Sei que te conheci há 3 meses. Sei que você quase morreu. Sei que temos 1 milhão de coisas pra resolver. Mas eu te amo. E precisava que você soubesse. Antes de qualquer outra coisa. Isso. Dante ficou olhando pra ela. 10 segundos. 15. 20. Eu não vou. Ele disse finalmente. Ela piscou. Não vai o quê? Pro Himalaia. Ele apertou a mão dela com a força que conseguiu. Não mais. Quero dizer, talvez um dia. Mas não agora. Não ainda. Não por um bom tempo. Por quê? Porque eu descobri algo. Ele olhou nos olhos dela. Nos últimos 3 anos, eu escalei para fugir. De mim. Da culpa. Da dor. Do mundo. Achei que se eu subisse alto o suficiente, longe o suficiente, eu ia deixar tudo para trás. Ia me livrar. Ia esquecer. Ele pausou. Mas não funciona assim. A dor sobe junto. A culpa sobe junto. Sempre sobem. Não importa quão alto você vá. Valentina assentiu. Ela sabia. Conhecia bem demais. E então, ele continuou. Eu te conheci. E você? Você não fugia. Você enfrentava. Subia aquele prédio maldito todo dia mesmo com o medo te paralisando. Mesmo tremendo. Mesmo chorando. Mesmo entrando em pânico. Você subia. E eu percebi. Coragem não é ausência de medo. É fazer a coisa mesmo com medo. É olhar para o monstro e subir mesmo assim. Ele sorriu. Você me ensinou isso. Você me ensinou primeiro.
Então a gente tá empatado. Ele puxou ela para mais perto. E eu não quero fugir mais. Quero ficar. Quero estar aqui quando você subir o 20º andar. Quero ver seu rosto quando você chegar no topo. Quero celebrar com você. Porque você merece. E eu quero dividir isso com você. Você quase morreu. Ela sussurrou. Eu sei. Você vai levar meses para se recuperar. Eu sei. Você não vai conseguir escalar por muito tempo. Eu sei. Ele encostou a testa na dela o máximo que conseguiu sem doer. Mas eu vou estar lá, no térreo, no 1º andar. No máximo que eu conseguir, torcendo por você, esperando por você. Porque, Valentina? Ele respirou fundo. Eu também te amo. E eu não quero mais desperdiçar tempo fugindo do que importa. Ela beijou ele, suave, cuidadoso, evitando tudo que doía, que era quase tudo. Mas valeu. Então fica. Ela murmurou contra os lábios dele. Fica comigo. Sempre. Ele prometeu. E pela primeira vez em 3 dias, Valentina respirou de verdade. 3 semanas depois, Dante recebeu alta. Perna ainda engessada. Costelas ainda doendo a cada respiração. Hematomas sumindo devagar, deixando pele com tonalidade amarelada feia. Mas vivo, recuperando. Voltando. Valentina o levou para casa dela. Apartamento pequeno no 3º andar. A ironia não passou despercebida por nenhum dos dois. Com 2 quartos, sala aconchegante, cozinha que sempre cheirava a café. Você não precisa cuidar de mim. Ele protestou quando ela preparou o jantar no 1º dia. Eu sei. Ela colocou o prato na frente dele. Frango grelhado, legumes no vapor, arroz integral. Comida de hospital continuava, por ordem médica. Mas eu quero. Valentina, Dante, você quase morreu. Você tá com metade do corpo quebrado. Deixa eu fazer isso. Por favor. Pra mim. Ele olhou para ela, pro cuidado nos olhos dela, e não discutiu mais. Recuperação foi lenta, frustrante. Fisioterapia 3 vezes por semana. Exercícios dolorosos que faziam ele suar e praguejar. Dor constante que remédio só diminuía, nunca eliminava. Frustração de não conseguir se mexer direito, de precisar muletas para ir ao banheiro, de não conseguir tomar banho sozinho nos primeiros dias. Mas Valentina estava lá. Todo dia. Todo momento. Paciente quando ele ficava irritado. Firme quando ele queria desistir dos exercícios. Suave quando a dor ficava insuportável. E Marcela também. Surpreendentemente. Ela visitava. Trazia comida caseira. Conversava com ele sobre coisas aleatórias. Sobre Tiago. Sobre o passado. Sobre perdão. Eu passei 3 anos culpando você. Ela disse numa tarde. Sentada na sala pequena do apartamento de Valentina. 3 anos odiando, processando, destruindo sua vida. E no final, era o Ricardo o tempo todo. O tempo todo. E eu? Ela riu sem humor. Eu perdi tanto tempo com raiva da pessoa errada. Todos nós perdemos. Dante disse da poltrona onde passou a maior parte dos dias. Eu perdi 3 anos me punindo. Você perdeu 3 anos me culpando. Tiago perdeu a vida. Todo mundo perdeu. Mas agora temos chance de recuperar. Marcela olhou para Valentina. Alguns mais que outros. Valentina sorriu. Obrigada. Dante disse. De verdade. Por ter ligado para ela. Por ter vindo aqui. Por tudo. Marcela balançou a cabeça. Eu devia ter feito isso há 3 anos. Devia ter investigado. Questionado. Não só aceitar que foi negligência sua. O Tiago confiava em você. Com a vida. Eu devia ter confiado também. Você estava de luto. Gente de luto não pensa direito. Não é desculpa. Ela olhou para ele. Mas aceito se você aceitar a minha. Aceito. Eles sorriram. Pequeno. Triste. Mas real. Cura não era linha reta. Mas era possível. No 20º dia de recuperação, Valentina tinha surpresa. Vem. Ela disse para Dante estendendo a mão. Tenho algo para te mostrar. Eu mal consigo andar até o banheiro. Você quer que eu vá onde? Só até a janela. Prometo que vale a pena. Ele suspirou. Pegou as muletas. Levantou devagar. Cada movimento uma negociação com a dor. Ela o ajudou. Mão na cintura dele. Firme, segura. Foram até a janela da sala. Janela que dava pro edifício Sampaio. 2 quarteirões de distância. Visível. Perfeitamente visível. Eu escolhi esse apartamento de propósito. Ela confessou. Quando aceitei o projeto, queria conseguir ver o prédio de casa.
Forçar a mim mesma a encará-lo todo dia, toda manhã, todo momento. Funcionou? Funcionou. Ela apontou. Olha agora. Dante olhou. O prédio estava transformado. Fachada limpa, brilhando ao sol da tarde. Andaimes removidos. Janelas novas instaladas, vitrais restaurados reluzindo. Iluminação externa destacando detalhes arte deco. Letreiro novo no topo. Você terminou, ele disse, voz admirada. Terminamos. Ela segurou a mão dele, entrelaçou os dedos. E amanhã eu vou subir até o 20º andar. Pela primeira vez desde que você caiu. Sozinha. Completa. Do começo ao fim. Eu queria subir com você. Eu sei. Mas você não pode. Ainda não. Médico foi claro. Nada de escada, nada de esforço, mais 6 semanas de recuperação. Ela virou ele para encará-la. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia que você vai estar curado. E quando chegar, nós vamos subir juntos. Até o topo. E vamos ver São Paulo inteira lá de cima. Juntos. Promessa? Promessa. Eles ficaram ali, olhando para o prédio, para o monstro que virou Vitória, para o símbolo de tudo que conquistaram. Separados. E agora juntos. Manhã seguinte chegou clara. Sem nuvens. Sem vento. Perfeita. Valentina acordou às 5. Banho. Café. Roupa prática. A mesma calça jeans e tênis do primeiro dia. Superstição? Talvez. Dante já estava acordado. Sentado na sala. Muletas ao lado. Olhos nela. Nervosa? Ele perguntou. Apavorada. Ela sorriu. Mas vou fazer mesmo assim. Isso aí. Ele puxou ela para sentar no colo dele. Cuidado com a perna. Essa é minha garota. Sua garota. Valentina repetiu, gostando do som. Eu gosto disso. Eu também. Eles ficaram assim. 5 minutos. 10. Guardando o momento. Até ela precisar ir. Eu te encontro lá. Dante disse. No térreo. Com café. E flores. E tudo que você merece. Você é tudo que eu mereço. Ela beijou ele. Longo. Profundo. Te vejo em algumas horas. Te vejo. Ele segurou o rosto dela. E Valentina? Sim. Eu tô orgulhoso de você. Já tô. Não importa o que aconteça lá. Você já venceu. Ela sorriu. E foi. Edifício Sampaio. 7 da manhã. Dante estava lá. Muletas. Perna engessada. Mas lá. Sorrindo. E não estava sozinho. Marcela. Cláudio, o fotógrafo. Engenheiro-chefe. Metade da equipe de construção. Alguns clientes. Imprensa até. Todos ali para celebrar. A inauguração oficial seria semana que vem. Mas hoje era sobre Valentina. Surpresa. Dante disse quando ela chegou, olhos arregalados. Vocês não precisavam. Precisávamos sim. Ele entregou flores. Rosas vermelhas. 12. Você conquistou o impossível. Venceu o medo. Subiu 20 andares um dia de cada vez. Merece ser celebrado. Precisa ser celebrado. Lágrimas. De novo. Sempre lágrimas com esse homem. Obrigada. Ela sussurrou. Agora vai. Ele apontou para o prédio. E nós vamos estar aqui. Esperando. Torcendo. Valentina olhou para o prédio. 20 andares. Hoje era o dia. Vamos? Cláudio perguntou, câmera na mão. Vamos. Ela respirou fundo. E entrou. Primeiro andar. Fácil. Como sempre foi. Quinto. Tranquilo. Rotina já. 10º. Confortável. Quase sem pensar. 15º. Respiração controlada. Mãos firmes. 18º. Coração acelerando, mas gerenciável. Ela conhecia esse ritmo agora. 19º. Parada rápida. Olhar pela janela. Lá embaixo, minúsculos, a equipe. Dante acenando mesmo com muletas. Ela acenou de volta. Sorriu. E subiu o último lance. 20º andar. O topo. Ela empurrou a porta para o terraço. E saiu. Céu aberto. Sol brilhante. Brisa suave. E a vista? São Paulo inteira espalhada em todas as direções. Prédios imensos que pareciam pequenos daqui. Ruas serpenteando como rios cinzentos. Parques pontilhando o verde. O Tietê brilhando ao longe. Tudo pequeno. Gerenciável. Lindo. Consegui. Ela sussurrou. E então gritou, braços abertos. Consegui. Eco voltando, multiplicando, enchendo o céu. Riso. Lágrimas. Euforia pura. Cláudio fotografou tudo. Cada ângulo, cada expressão. Valentina ficou ali. 10 minutos. 15.
20. Sentindo, absorvendo, gravando na memória. 18 anos de medo. Terminando aqui, no 20º andar, onde o medo virou coragem. Onde a prisão virou liberdade. Onde ela, finalmente, era livre. O terraço do edifício Sampaio, agora transformado em restaurante panorâmico exclusivo, estava lotado. Celebração. Aniversário de 5 anos da inauguração. Clientes, investidores, imprensa especializada, celebridades locais. Todos ali para ver e ser vistos. Para celebrar a transformação do prédio que ninguém acreditava que seria restaurado. Mas foi. E agora era ícone. Referência de arquitetura. Símbolo de renovação urbana. Capa de revista. Tema de documentário. Mas mais importante que tudo isso, era o lugar onde duas pessoas se encontraram. E se salvaram. Valentina estava perto da grade do terraço. Vestido azul marinho que acentuava a barriga de 6 meses. Cabelo solto em ondas. Sorrindo para fotógrafo da revista de arquitetura. E então, Valentina? O repórter perguntou, gravador na mão. Como é voltar aqui depois de 5 anos? Ao lugar onde tudo começou? Surreal. Ela respondeu, tocando a grade levemente. Quando aceitei esse projeto, eu não conseguia passar do 3º andar. Medo de altura. Fobia mesmo. Ataques de pânico. A coisa toda. E agora? Ela olhou para o horizonte de São Paulo. Agora eu subo aqui pelo menos uma vez por mês. Trago clientes. Mostro o projeto. Sem medo. Sem hesitação. Só gratidão. O que mudou? Valentina sorriu. Aquele sorriso. Eu aprendi que medo é só medo. Não é realidade. Não é destino. É só barulho. E que a única forma de vencer o barulho é subir mesmo assim. Um andar de cada vez. Um passo de cada vez. Até chegar no topo. Lindo. Posso usar isso? O repórter anotou. E seu marido? Ele foi importante nesse processo. Fundamental. Ela olhou para trás. Dante estava a alguns metros atrás conversando com Marcela e o filho pequeno dela. 4 anos. Cabelo escuro igual ao do pai. Nenhuma muleta. Nenhuma claudicação. Perna completamente recuperada depois de 2 cirurgias adicionais e 1 ano de fisioterapia intensiva. Ele sentiu o olhar dela. Virou. Sorriu. Aquele sorriso, que ainda fazia o coração dela pular depois de 5 anos. Desculpa, Valentina disse para o repórter. Preciso fazer uma coisa. Ela foi até Dante, segurou a mão dele. Vem. Ela puxou. Para onde? Você vai ver. Levou ele até o canto mais afastado do terraço. Longe da festa, longe dos olhares, longe do barulho. O lugar exato onde ela tinha ficado pela primeira vez. 5 anos atrás. Sozinha. Gritando consegui, pro céu inteiro. Lembra? Ela perguntou. Como se fosse ontem. Ele segurou a cintura dela, mãos pousando suavemente na barriga. Você ligou chorando. Disse que tinha conseguido. Que tinha chegado no topo. E eu estava no hospital ainda, mal conseguindo andar até o banheiro. Mas jurei que um dia ia subir aqui com você. E você cumpriu. Ela encostou a testa na dele. E 6 meses depois. Perna ainda fraca. Mas você subiu. 20 andares. Ele sorriu. Pensei que ia morrer no 10º. Mas não morreu. Não. Porque você estava lá. Segurando minha mão. Me puxando. Igual eu fiz com você. Silêncio confortável. Do tipo que só vem depois de anos juntos. De brigas superadas. De traumas curados devagar. Então Valentina disse. Eu tô grávida. Dante congelou. Eu. O quê? De novo? Ela riu. Não, idiota. Ainda é o mesmo bebê. Mas eu descobri o sexo hoje. Ia esperar para te contar em casa, mas... Ela segurou a mão dele, colocou na barriga. Não conseguia esperar. Os olhos dele encheram de lágrimas. E... menino. Ela sorriu enorme. Nós vamos ter um menino. Dante a beijou. Ali, no 20º andar, no meio da festa, sem ligar para quem estava vendo. Depois, se ajoelhou. Beijou a barriga dela. Oi. Ele sussurrou pro bebê. Sou seu pai. E só para você saber, sua mãe é a pessoa mais corajosa do mundo. Ela subiu 20 andares mesmo com medo de altura. Superou o trauma de 18 anos. Me salvou quando eu estava perdido. E você vai ser igual. Corajoso, forte, destemido. Porque é filho dela. E seu também. Valentina passou a mão no cabelo dele. Não esquece dessa parte. E meu também. Ele levantou. Nosso. Vai ser nosso. Nosso. Ela repetiu.
Eu gosto muito disso. Eles ficaram ali, abraçados. 20º andar. Onde tudo começou. Onde o medo virou amor. Onde dois náufragos encontraram ilha e construíram lar. A festa continuava atrás deles. Música, risadas, vida acontecendo. Mas ali, naquele canto, era só eles dois. E o futuro crescendo entre eles. Obrigado, ele disse de repente. Pelo quê? Por não desistir. De mim, de nós, de tudo. Por continuar subindo mesmo quando eu desci. Você fez a mesma coisa. Ela olhou nos olhos dele. Nós nos salvamos. Mutuamente. Simultaneamente. Juntos. Juntos. Dante sorriu. Sempre. Sempre. O sábado de manhã, dia claro, sol forte. Lorenzo, 3 anos, cabelo escuro bagunçado igual ao pai, correu pelo apartamento com energia infinita de criança pequena. Papai, papai! Ele puxou a calça do Dante. Vamos subir, você prometeu. Dante se ajoelhou, olhou no nível do filho. Subir onde, campeão? No prédio. Lorenzo apontou para a janela. Pro edifício Sampaio visível dali. Você disse que quando eu fizesse 3 anos ia me levar no prédio da mamãe. Dante olhou para Valentina. Ela estava na cozinha, lavando louça do café, barriga de novo crescendo. 8 semanas. Menina dessa vez. Ela sorriu. Deu de ombros. Você prometeu. Eu prometi. Ele admitiu. Então vamos. Lorenzo pulou. Vamos, vamos, vamos. Dante pegou o filho no colo. Certo. Mas antes, ele foi até a estante. Pegou caixa pequena. Abriu. Dentro, mosquetão velho. Desgastado. Com arranhões e marcas de anos de uso. O mosquetão do Tiago. Que sobreviveu à queda. Que foi encontrado no local do acidente. Que Marcela devolveu para Dante 2 anos atrás, dizendo: acho que ele ia querer que você ficasse com isso. O que é isso? Lorenzo perguntou, tocando o metal. Isso, Dante disse baixinho. Pertenceu ao melhor alpinista que eu conheci. Meu melhor amigo. Seu padrinho. Se ele tivesse vivido para te conhecer. Ele morreu? Morreu. Há muito tempo. Dante fechou a mão do filho em volta do mosquetão. Mas ele me ensinou algo importante. Que subir não é sobre não ter medo. É sobre ter medo. E subir mesmo assim. Entende? Lorenzo franziu a testa. Pensando. Acho que sim. Você vai entender melhor quando crescer. Dante sorriu. Mas por enquanto, ele prendeu o mosquetão no cinto do filho. Seguro. Firme. Por enquanto isso vai te proteger. Igual protegeu ele. Igual me protegeu. E agora protege você. Igual super-herói? Igual super-herói. Dante beijou a testa dele. Agora vamos. Sua mãe tá esperando. Valentina já estava pronta. Tênis. Roupa confortável para grávida. Sorriso enorme. Os 3 saíram. Edifício Sampaio. 10 da manhã. Restaurante fechado aos sábados pro público geral. Mas aberto para eles. Sempre aberto para eles. Lorenzo olhou para cima. Olhos arregalados. É muito alto. Ele sussurrou. É sim. Valentina concordou, se ajoelhando ao lado dele. 20 andares. Mas você consegue. Eu sei que consegue. Como você sabe? Porque você é meu filho. Ela tocou o peito dele. E você tem meu coração. E meu coração... Meu coração é corajoso agora. Lorenzo pensou. Olhou para o pai. Papai? Você vem? Até o fim. Dante pegou a mão dele. Mas você vai na frente. E nós vamos estar logo atrás. Sempre. O menino assentiu. E entraram. 1º andar. Lorenzo subiu correndo. 5º. Ainda empolgado. 10º. Começando a cansar. 12º. Parou. Olhou pela janela. É longe. Ele disse, voz pequena. É. Dante concordou. Mas você já subiu mais da metade. E sabe o que tem lá em cima? O quê? Surpresa. Valentina piscou. Mas só se você chegar lá. Lorenzo mordeu o lábio, decidindo. Então continuou. 15º. Respirando pesado. 17º. Segurando a mão do pai firme. 19º. Quase lá. 20º. Dante abriu a porta para o terraço. Lorenzo saiu correndo. E parou. Boca aberta. Uau! Ele sussurrou. A cidade inteira espalhada embaixo. Enorme. Infinita. Linda. Consegui. Ele disse virando para os pais. Eu consegui. Conseguiu. Valentina confirmou, lágrimas nos olhos. Você conseguiu, meu amor. Dante pegou o filho no colo. Os 3 foram até a grade. Olharam. Juntos. Papai? Lorenzo perguntou. Sim. Posso fazer de novo? Dante e Valentina riram. Sempre. Dante disse. Pode fazer sempre.
E ficaram ali, no 20º andar, onde o medo virou amor, onde a altura finalmente fez sentido, onde uma família nasceu, no lugar mais alto da cidade, no lugar mais perto do céu, onde tudo era possível. E aí, valeu a jornada? 20 andares. Uma história. 2 corações aprendendo que o maior risco não é cair, é nunca tentar subir. Se você chegou até aqui, deixa o like para me mostrar que essa história tocou você. Sério, aperta aquele botãozinho agora. E se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreve e ativa o sininho porque toda semana tem história nova te esperando. Histórias de amor, de superação, de gente real enfrentando medos reais. E nos comentários me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Foi quando a Valentina subiu o 8º andar pela primeira vez? Quando o Dante caiu? Quando eles finalmente ficaram juntos? Ou foi o Lorenzo subindo com o mosquetão do padrinho que ele nunca conheceu? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. Todos mesmo. Ah, e compartilha essa história com aquela pessoa que tá travada pelo medo, que não tá tomando aquela decisão, que precisa ouvir que é possível subir. Manda no WhatsApp, no Telegram, onde você quiser, porque todo mundo precisa saber que o medo é só medo. A coragem tá em dar o próximo passo mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo duvidando. Obrigada por ter ficado, por ter torcido, por ter acreditado que era possível. Até a próxima história. E lembra, sempre vale a pena subir. Fim.